Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça em uma das obras mais influentes e, sinceramente, assustadoras já escritas. Imagina um mundo onde a realidade pode ser moldada pelo poder, onde a história é reescrita todo dia e onde o simples ato de pensar por conta própria é o pior crime de todos. Esse é o universo totalitário de 1984. Logo de cara, a gente se depara com isso. São os 3 lemas do partido que governa a Oceania, estampados em todo lugar. São contradições absurdas, né? Mas elas foram projetadas exatamente para isso, para confundir, controlar a mente, e elas são a base de tudo que a gente vai ver a seguir. E bem no meio desse sistema opressor, a gente conhece Winston Smith. Por fora, ele é só mais um funcionário do partido, sabe? Uma engrenagem na máquina. Mas por dentro, uma pequena faísca de dúvida começa a crescer. E é através dos olhos dele que a gente vai descobrir a verdadeira e terrível face desse regime. Ok, então para a gente entender de verdade a luta do Winston, primeiro a gente precisa sacar como é o mundo em que ele vive. Um lugar onde cada passo é vigiado e cada sussurro é ouvido. A Oceania não é um futuro tecnológico brilhante. Pelo contrário, é um lugar sombrio, caindo aos pedaços. As cidades estão em ruínas, a vida diária é uma briga constante por coisas básicas. Mas o que realmente o sufoca é a vigilância. As teletelas, que estão em todas as casas, em todos os lugares, não só transmitem propaganda sem parar, mas também observam cada movimento. E o mais assustador, as crianças são treinadas para serem espiãs do partido, incentivadas a denunciar aos próprios pais. Ninguém está seguro. A paranoia é o ar que se respira. Agora, vamos entrar no coração do poder do partido. E não é só sobre força bruta, não. É sobre ter o controle absoluto da informação e da própria ideia do que é a realidade. Uma das armas mais poderosas do partido é a nova língua. E não é só um idioma novo. É uma arma psicológica. O objetivo é limitar o pensamento. Pensa bem, se não existem mais palavras para expressar conceitos como rebelião ou liberdade, como alguém poderia sequer pensar nisso? A própria linguagem se torna uma prisão para a mente. Essa frase, dita por um colega de Winston, mostra o nível de fanatismo por trás de tudo isso. Para o partido, destruir palavras não é uma perda, é uma espécie de purificação. É o caminho para criar uma consciência perfeitamente controlada. Chega a dar um arrepio, né? O trabalho do Winston no dia a dia é exatamente esse. Ele apaga a história, literalmente. Se o partido muda de ideia sobre uma guerra ou não cumpre uma promessa, os registros antigos são alterados. O documento original é jogado num incinerador e desaparece para sempre. O que sobra é apenas a nova versão oficial do partido. E aqui está o ponto central. Se não existe nenhuma prova do contrário, como alguém pode questionar a verdade oficial? O partido não controla só o presente, ele controla o passado. E como o próprio lema deles diz, quem controla o passado, controla o futuro. Para conseguir sobreviver nesse mundo, é preciso dominar uma ginástica mental chamada duplo pensar. É a capacidade de saber, por exemplo, que semana passada o inimigo era a Eurásia, mas ao mesmo tempo acreditar com toda a força que o inimigo sempre foi a Lestásia. É um curto-circuito consciente na lógica, uma ferramenta essencial para se manter fiel ao partido. Então, como alguém pode se rebelar num sistema que controla até o pensamento? A rebelião de Winston não começa com armas ou bombas. Começa com algo muito menor e muito mais perigoso: um pensamento. Esse conceito é aterrorizante e fundamental. No momento em que Winston duvida do partido, ele já está condenado. Não tem volta. Porque o crime não é o que se faz, é o que se pensa. A partir do primeiro pensamento errado, para todos os efeitos, ele já é um homem morto. A rebelião de Winston se torna real quando ele começa um caso secreto com Julia. O relacionamento deles é o exato oposto de tudo que o partido prega. O partido exige pureza. Eles buscam o que chamam de corrupção. O partido quer histeria coletiva. Eles buscam o prazer individual. O ato sexual, para eles, vira um ato político, uma afirmação de que eles ainda têm vontade própria. E essa declaração do Winston para Julia resume tudo perfeitamente. A rebelião deles não é por algum ideal nobre de justiça, é uma rejeição visceral, é querer corromper o sistema por dentro, abraçando com força tudo aquilo que o partido mais odeia. Inevitavelmente, Winston e Julia são descobertos. E é no temido Ministério do Amor que a verdadeira e mais aterrorizante filosofia do partido é finalmente revelada a ele. O partido é cruelmente inteligente.
Eles aprenderam que executar um inimigo pode transformá-lo num mártir, inspirando outros. Então o objetivo deles não é matar o dissidente, é convertê-lo. Eles quebram a pessoa, esvaziam a mente dela de todas as crenças antigas, e só depois, quando a mente foi totalmente reconstruída à imagem do partido, é que eles a eliminam. O torturador de Winston, O'Brien, joga a verdade na cara dele. O partido não quer o poder para o bem de ninguém. Não existe uma utopia esperando no final. O poder é o único objetivo. Um mundo com mais dor e medo não é um efeito colateral, é a meta. Para eles, o poder é a capacidade de infligir sofrimento e humilhação nos outros. Essa frase resume tudo. Outras ditaduras sempre justificaram suas atrocidades como um caminho difícil para um futuro glorioso. O partido não. Ele é brutalmente honesto. O poder não é uma ferramenta para se chegar a algum lugar. O poder é o próprio lugar. E no final, eles conseguem. Depois de toda a tortura física e psicológica, a mente de Winston é quebrada e completamente refeita. Ele não odeia mais o partido. Ele foi convertido. A última frase da jornada dele é uma das mais devastadoras da literatura, porque ela significa a vitória total e absoluta do sistema sobre o indivíduo. E a gente termina com essa pergunta que fica ecoando. No mundo onde os fatos são flexíveis e a história pode ser apagada a qualquer momento, o que nos serve de âncora? Em que a gente se segura para saber o que é real? Uma questão que era relevante quando foi escrita e talvez seja ainda mais hoje.